Mas de vez em quando é preciso ir um pouco mais longe, fazer mais. E nessa hora nem todo mundo está disposto a fazer isso. Você seria capaz, por exemplo, de dar ao seu marido, ou, no caso do marido, dar à sua esposa um pedaço do seu próprio corpo, se fosse para salvar a vida dele ou dela, mesmo sabendo que são grandes as chances de, no final, isso não ser suficiente? Então veja a história desse casal que fez valer, como poucos, aquele juramento de passarem o resto da vida juntos, na saúde ou na doença. O Claudemir, que todo mundo conhece por Cláudio, herdou da mãe uma doença que faz os rins crescerem e pararem de funcionar. Todo mundo tem 2 rins, mas só precisa de um para sobreviver. Eles eliminam as sujeiras que o nosso corpo produz, o excesso de água e também produzem hormônios. No ano passado, um dos rins do Cláudio cresceu tanto que ele foi obrigado a tirar e quase morreu. Ele deu uma complicação de hemorragia interna e deu tudo que tinha para dar, deu. E eu fiquei lá em coma uma semana e ela lá, coitada, lá, todo firme e forte. firme. Graças a Deus ele sobreviveu, mas o rim que sobrou também está comprometido. Tem sido um sofrimento. Porque a máquina ela tira as coisas ruins do sangue, mas tira as boas também, né? Com o tempo dá problema no osso, dá tudo, né? A Tânia vive esse sofrimento junto com o Cláudio. Imagina ver o marido tendo sede e não podendo tomar água. Eles são casados há 25 anos. Até que a Tânia tomou uma decisão. Um gesto de amor que chega a emocionar. Eu pensei, meu Deus, né? Eu acho que eu vou fazer os exames e vou ver se dá certo para mim doar para ele. Daí fui e fiz, deu compatível. É um marido bom, é um bom pai, né? A gente sempre tá junto, né? Por isso. Assim, o Cláudio sai da lista de espera por um rim de alguma pessoa que já morreu. Hoje, aqui no estado, tem 300 pessoas na frente dele. O transplante deve acontecer amanhã em Joinville. Os meninos vão levar os 2, o pai e a mãe, para o hospital. Acho que Deus faz todas as coisas certas, no caso, botar ela já do lado dele para realmente acontecer isso. Essa história já é surpreendente pelo gesto da Tânia, de passar a viver com uma parte a menos do corpo para doar para o marido. Mas tem mais uma coisa. Os transplantes com doadores vivos geralmente acontecem entre pessoas que têm parentescos de sangue, o que não é o caso da Tânia e do Cláudio. Por isso, a gente veio conversar com uma médica especialista em rins para saber o que esse casal precisou ter em comum para que essa cirurgia aconteça, doutora Heloísa. O primeiro critério utilizado, na seleção do doador seria a tipagem sanguínea ABO, que obedece o mesmo padrão utilizado na doação de sangue. A outra seria uma prova cruzada, onde o soro do receptor é cruzado com as células do doador, para ver se não existe nenhum anticorpo contra as células do doador. A outra peneira para definir o doador é o fator genético e é a mais importante para garantir que um transplante dê certo. É por isso que na maioria dos casos de transplantes entre 2 pessoas vivas, elas são parentes. Primeiro se procura os pais, depois os irmãos, depois os tios, depois os primos e só depois, em últimos casos, o marido ou a mulher e os filhos. Mas no caso da Tânia, e do esposo, isso não foi possível justamente porque o esposo não tinha alguém da família que fosse compatível com ele e também porque ele tinha uma doença genética, o que não permitia isso entre os familiares. Hoje, o transplante de rim é feito mesmo sem a combinação genética, porque já tem remédios capazes de compensar isso depois da cirurgia, mesmo que o risco do corpo que está recebendo o rim não aceitar continue maior, num gesto que fica tão bonito do tamanho do risco. E pela vontade de doar e de ver um ente querido, no caso, tendo aquele sofrimento da hemodiálise, ela também assumiu esse risco. Agora, doutora, esse gesto da Tânia de doar o rim dela, um dos rins, e assumir